Primeiramente, salve, salve galera do meu canal, está começando mais uma teleaula. O tema de hoje é cilindro parte 2. Vamos dar continuidade ao tema corpos redondos. Claro, entendendo as principais características, ficando por dentro do assunto. Como cai esse tema no principal vestibular? É a nossa sessão mais tradicional, Enem. E também, claro, vamos relembrar a equação do segundo grau no nosso Aprofundando o Conhecimento. Então se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais agora, né? Já sabe, no Sou Mais Matemática. E para começar, é hora da nossa famosinha roda a vinheta. Por dentro do assunto de hoje, vamos abordar a parte de volume do cilindro. Então se organiza porque vai começar. Então vamos conhecer a fórmula do volume de um cilindro. Olha só, é dado pela mesma forma do volume de um prisma. Então na teoria de prisma a gente viu que o volume é a área da base vezes a altura. Pronto. É a mesma fórmula para o cilindro. O que a gente vai ter de diferença aí? Lá no prisma mudava muito, era a base. Podia ser base quadrada, pentagonal, hexagonal. Aqui não. No caso do cilindro, a base é fixa. Sempre será a área de um círculo. Então é só ficar atento a esse detalhe. Então a gente vai precisar da altura do cilindro. Lógico, nessa área do círculo aqui, que é πr ao quadrado, eu preciso do raio. Então fique atento, porque às vezes é questão do diâmetro, então fica esperto, porque você vai pegar sempre o raio. Então a fórmula da área do volume, no caso, né, de um prisma, vai servir também para o cilindro. Então a área da base será a área de um círculo, e aí vai ficar πr ao quadrado, que é a área de um círculo, vezes a altura. Então você pode usar essa, ou você já pode ir direto para essa outra aqui, fica a critério. Lembrando que na hora da área da base você vai trocar por πr ao quadrado, tá certo? Então é só isso para você ficar atento. No volume eu preciso do raio e da altura do cilindro. Vamos entender então nas questões como aplicar essa fórmula, né? Determine o volume de um cilindro equilátero. Opa, peraí, a gente viu isso foi até uma OBS nas teleaulas anteriores sobre o cilindro equilátero. Então, determine o volume de um cilindro equilátero cuja área total é igual a 54 π centímetros quadrados. Espera aí. Para calcular o volume, a gente vai precisar dessa fórmula, do raio, da altura, só que ele não deu isso. A única coisa que ele disse é que a área total é de 54 π. Então, a gente vai ter que pegar a fórmula da área total. Mas aí ele falou também outra característica, de um cilindro equilátero. Toda vez que falar de cilindro equilátero, lembrar de a altura é 2 vezes o raio. Então isso aqui é a característica de um cilindro equilátero. Como a gente não tem informação nenhuma de altura e de raio, então a gente vai ter que usar a fórmula da área total que ele está falando aqui. Ó. A área total de um cilindro é a mesma que já viu na teleaula anterior. Então vai ficar a área total 2πr h mais r. Então essa é a fórmula da área total de um cilindro. Como esse cilindro também é equilátero, então onde tiver o H, eu vou trocar por 2 vezes R. E onde tem área total, eu vou trocar por 54 π, que ele já falou que a área total é igual a 54 π centímetros quadrados. Então esses são os dados que eu tenho da questão. Substitui, porque aí nesse caso, quando você jogar aqui na fórmula, vai ficar em função do raio. Descobrindo o raio, a gente descobre a altura e aí depois pode calcular o volume. Você não pode começar pelo volume sem ter raio e altura. Então vamos pela área total mesmo. Área total 54 π, então substitui 54 π é igual a 2 π, o R a gente não tem, então repete. O H a gente já sabe que é 2 vezes R, porque é o equilátero, só pode usar no equilátero. Aí dá para fazer umas simplificações aqui, ó.
Por exemplo, dá para cortar, no caso, o π. Então, eu posso cancelar esse π com esse outro também, certo? E aí vamos ficar assim, 54 é igual a 2R, aqui ó, 2R mais R vai dar 3R, pronto, 3R. Também dá para fazer o seguinte, ó, vamos logo fazer essa multiplicação, vai ficar 54 é igual 2 vezes 3, 6, R vezes R, R ao quadrado. Pronto. Agora você vai isolar o raio aí na questão. Então esse 6 ele está multiplicando e ele vai passar dividindo, tá certo? Vai ficar R ao quadrado é igual a 54 dividido por 6. Pronto, aí eu tenho o seguinte, vou repetir nesse caso o R e vou fazer divisão. Então R ao quadrado é igual a 9, 6 vezes 9, 54. O inverso da potência, radização, então R é igual a raiz quadrada de 9, R é igual a 3. Nesse caso, a unidade vai ser em centímetros. Então, tá aí, já tenho a medida do raio. Depois que eu achei o raio, vamos lá. Para calcular o volume, eu preciso do raio e da altura. Então, agora vamos à parte da altura. A altura do cilindro equilátero é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes R. Então, H é igual a 2 vezes 3. H é igual a 6 centímetros. Pronto, então tá aí a altura. E agora a gente vai finalizar com o volume. Então, ó, volume é π R ao quadrado vezes H. Então, volume é igual a π. Na questão do π, gente, você só vai trocar por 3,14 dependendo da questão. Ou a questão vai dizer substitua por 3,14, ou, se for de alternativa, você vai lá se está com π ou trocou por tá, números decimais. Então, fica aí dependendo da questão. Eu vou trabalhar com R, então R equivale a 3 ao quadrado, vezes H, que vale 6. Então, volume é igual a π vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 6 vezes 9, 54 π. E aí, nesse caso aqui, vai ficar em centímetros, centímetros, como é volume, 3 dimensões, centímetros cúbicos. Quando é área, centímetros quadrados, a altura, raio é linear, então é elevado a 1 mesmo, tá certo? Então tá aí, ó, volume é igual a 54 π centímetros cúbicos. Se ele pedir para usar o 3,14, faz 3,14 vezes 54. Vamos ver então como esse tema caiu no Enem. É a hora da nossa sessão. Roda aí. De volta e agora a nossa sessão Enem. Uma empresa está interessada em distribuir um brinde a seus clientes. Seu departamento de marketing idealizou um objeto de acrílico em forma de paralelepípedo reto retângulo, com orifício cilíndrico. Então, ó, a parte externa aqui desse objeto, desse brinde, é um paralelepípedo. E dentro dele aqui, ó, tem essa parte azulzinha aqui, que é um cilindro. Pronto, então é isso. Então, nesse meio aqui, dentro do cilindro é oco, né? O que ele quer saber aqui, ó, o material está todo nesse envolto desse paralelepípedo até chegar no cilindro. Então, isso tem material. Só que na parte cilíndrica é toda oca. Aí, olha só. As dimensões do objeto estão na figura a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, 5, a altura 12,5, tenho mais 5 também. E o diâmetro aqui do cilindro é de 4 centímetros. Para a confecção de cada brinde, a empresa encomendou um volume aproximado de acrílico em centímetros cúbicos igual a... Pronto. Ele quer o volume dessa peça. O que a gente vai fazer? Ele tem a junção de duas figuras espaciais. Prisma, né, que é o paralelepípedo, e também o cilindro. A parte maior da figura é justamente o prisma, que é o paralelepípedo. Então a gente vai calcular o volume do paralelepípedo, vai calcular o volume do cilindro. Como eu quero saber o material envolto aqui, então eu faço o maior menos o menor, ou seja, o prisma menos o cilindro, que aí vai dar o quanto de material eu vou utilizar aqui dentro, né? Não é só externamente, também tem o volume. Então por isso que não vai ser área, vai ser volume nesse caso. E aí vamos começar pelo volume do paralelepípedo. Então volume
do paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então, A vezes B vezes C, que também é a mesma coisa, a área da base vezes a altura, é aquela mesma forma, tá certo? Vamos lá então, ó. As três dimensões são comprimento 5, largura também 5 e altura 12,5. Então, volume do paralelepípedo vai ser 5 vezes 5 vezes 12,5. Então, volume é igual a... Calculando aí vai dar 312,5. 312,5. A unidade é centímetros, como é volume, centímetros cúbicos. Pronto, então já temos aí o volume somente do paralelepípedo. Vamos lá. Agora eu vou calcular o volume do cilindro, que vai ser a parte que a gente vai retirar. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né, que é o πr ao quadrado, vezes h. Então, o volume do cilindro é igual a π vezes... Gente, aqui ele deu diâmetro, então diâmetro é igual a 4. Isso implica dizer que o raio é igual a 2 centímetros. Lembrando que a gente não utiliza o diâmetro, né? Ó, diâmetro 4, vou pegar o raio e a metade, que é igual a 2. Então vai ser 2 ao quadrado vezes... A altura do cilindro é a mesma altura do paralelepípedo, né? Que é os 12,5. Então, 12,5. Volume vai ser π vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 12,5. Pronto. Fazendo aqui a substituição por π, que ele pediu para usar, ó, use o 3,14. Então, a gente vai trocar aqui, ó, 3,14 vezes 4 vezes 12,5. Fazendo essa multiplicação aí, vamos ter 157 centímetros cúbicos. 157 centímetros cúbicos. Pronto. Temos o volume do cilindro. Como é a parte que a gente vai tirar, né? Que é a parte oca. Então, a gente vai fazer agora a diferença. O volume do acrílico vai ser o volume do paralelepípedo menos o volume do cilindro. Então, vai ser igual. O volume aqui deu 312,5 menos 157. Então, vai ser igual a volume é igual, calculando aí dá 155,5 centímetros cúbicos, aproximadamente, né? Porque ele está usando aí o 3,14 aproximado. Pronto. Então tá aí, gente, ó. Temos aí 155,5 e aí a letra C, 155,5. Pronto. Então fique atento com essa questão. Ele costuma geralmente misturar figuras espaciais. É raro ele trabalhar com uma só, ele gosta de fazer associação de figuras. Então aqui eu tenho que lembrar tanto da fórmula do prisma, como eu tenho que lembrar também do cilindro. Então fique esperto com esses tipos de questões aí. E agora, no nosso aprofundando o conhecimento, vamos relembrar, como sempre, equação de segundo grau. Essa vem toda hora. Então roda a vinheta. Do aprofundando o conhecimento diz isso, ó. Um cilindro reto tem 48 π metros quadrados de área total. A altura do cilindro mede 5, determine o volume dele. Então vamos tirar os dados, porque facilita em que fórmula a gente vai começar. Se já é direto na fórmula do volume, ou se tem que passar por outra anteriormente, né? Saber os dados direitinho, quais incógnitas tem e não tem. Então os dados facilitam. Começando pelo 48 π metros quadrados, que ele diz que é a área total. Então, a área total já é 48 π metros quadrados. Fora a área total, ele também dá a altura, que mede 5. Então, H mede 5 metros. E ele quer o volume. Então, o volume vai ser π r ao quadrado vezes H. Visualize na fórmula, gente. Ó, a altura eu tenho. O raio não tem, tá certo? Então, por isso que eu vou começar por essa de cima aqui, que é a área total. Se ele deu a área total, eu vou ter que usar ela, né? Então, vamos pegar a fórmula da área total. Olha só. A área total vai ser 2πr H mais R. A área total é 48, π é igual a 2πr
O H ele deu, que é 5, já vou trocar, né? Mais o R que eu não tenho. Aí dá para fazer o seguinte, gente, ó. Dá para simplificar 48 com 2, que vai dar 24. Já dá para cortar o π com o π. Pronto, aí eu tenho o seguinte. Sobra 24 aqui no primeiro membro. O π cancelei, ficou. Distributiva aqui, 5 vezes R, 5R. E R vezes R, R ao quadrado. Vai dar uma equação do segundo grau, você vai ter que igualar a zero. Então, ó, o 24 aqui está depois da igualdade. Então, ele que vai mudar de sinal. Então, fica tudo positivo e o 24 fica negativo. Então, R ao quadrado mais 5R menos 24 igual a zero. Delta é igual B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente aqui, 1, e aqui será menos 24. Então, R, delta, quer dizer, que R, 5 ao quadrado vai dar 25. Aí aqui, ó, menos por menos, mais 4 vezes 24 corresponde a 96. 96 mais 25 vai dar 121, que também tem raiz quadrada, né? Exato. Vamos lá então, ó. R vai ser igual. Aí eu vou pegar aqui o valor de B, né? Menos B. Então, nesse caso, vai ser menos 5, a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 121, sobre 2 vezes 1, que é o próprio 2. R' vai ser igual a menos 5 menos a raiz quadrada de 121, 11, dividido por 2. Vai dar, somando aqui, menos 16 dividido por 2, que vai dar menos 8. R, duas linhas, vai ser o menos 5 mais 11, dividido por 2, subtrai, são sinais opostos, né? Vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Mas olha só, gente, como se trata de raio, o raio não pode ter medida negativa, né? Então, quando você for fazer o delta de Bhaskara aqui, esse valor negativo não entra, só vai entrar o positivo. Então, é o R igual a 3 e a altura igual a 5. São esses os valores que você vai usar para calcular o volume. Então, volume vai ser π R ao quadrado vezes H. Na questão, ele não pediu para usar o 3,14, então você pode deixar mesmo assim. Se fosse de alternativas, você olhava lá se estava com π ou não. Então, vai ficar volume é igual a π vezes o R, 3, ao quadrado, vezes o H, que vale 5. Então, volume é igual a π vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 5. 5 vezes 9, 45 π. E nesse caso a unidade está em metros, como é volume, 3 dimensões, metros cúbicos. Pronto, então está aí o volume da questão. Gente, facilita demais quando você coloca os dados. Então, ó, coloque sempre os dados. Você viu que eu não comecei pelo volume, né? Primeiro eu teve que usar a área total, porque ele deu a área total. E você vê de uma forma, você vê, né? Você não tem as informações necessárias todas, né? Tinha altura, mas não tinha o raio. Então, foi que nem aquela outra questão, falou assim, equilátero. Então, fique esperto, coloque os dados, que ajuda demais. Se você quiser acessar mais conteúdos, já entra lá no meu canal, digita Gilmar Primo, e você tem todo acesso a informações aí, vídeos, até umas horas. E, tradicionalmente, vamos lá com a nossa música, na nossa vinheta de encerramento. E hoje é um clássico do Tchan. Põe, põe. Pronto, simples. É uma música de cultura, gente. Pelo amor de Deus, só toca cultura aqui na aula. Então, ó, um abraço carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu! Fui. Copinho para frente, bundinha para trás. Na dança do põe-põe, a galera pede mais. Eu também vou pedir. Bundinha para trás, é na dança do põe-põe que a galera pede mais. Alô, loirinha, ô loirinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, olha o põe. No põe-põe-põe, me fazendo enlouquecer. Põe, põe, põe.